Controlando sua pressão arterial, auxilia nos casos de feridas difíceis de sarar. Você sofre com hemorroidas? Tome já o Depuvit. Atenção mulheres, o Depuvit auxilia no combate da TPM, menopausa e evita varizes. Mas atenção, o verdadeiro Depuvit tem o nome Natubio na caixa e no frasco, e só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Rural FM, a notícia chega primeiro. Cidade Alerta. Cidade Alerta. A apresentação, Sidney Silva. Muito bem, agora já são 11 horas mais 58 minutos. 11h58, já voltamos com o Cidade Alerta. Agora eu converso ao vivo com o advogado Cildlon Maia, que está aqui comigo nos estúdios. Doutor Cildlon, tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Sidney Silva. Muito bom dia, minha amada Caicó. Doutor, eu convidei o senhor para a gente bater um papo sobre uma decisão que foi prolatada ontem pelo juiz doutor Luiz Antônio Tomás do Nascimento, que manda o município não demitir os funcionários do Hospital do Seridó, acho que são 96, né? E eu queria que o senhor eu sei que o senhor está junto com alguns funcionários fazendo a criação da associação. Isso, a Prece Saúde. A Prece Saúde, não é isso? Isso. Como é que foi que aconteceu ontem? O pessoal tinha que sair, o contrato pelo menos terminou dia 31, que era ontem, né? E a partir de hoje, se não houvesse um aditivo, se não houvesse um prorrogamento, uma prorrogação do contrato, eles hoje não trabalhariam mais no hospital, não é isso? Exatamente. Na verdade, para a gente compreender essa situação, a gente tem que fazer uma contextualização histórica. No ano de 2017, foi assinado um acordo entre o Ministério Público e o município de Caicó. Nesse acordo, dizia que o município tinha 6 meses para fazer um projeto de lei regularizando o Hospital do Seridó e tinha 2 anos para fazer um concurso público. E os servidores da antiga fundação Dr. Carlindo Dantas, que estavam naquele momento, continuariam trabalhando e somente poderiam ser dispensados, ser demitidos, quando fosse para serem substituídos, preste muita atenção, substituído por servidores concursados, aprovados em concurso público. Não é processo seletivo, não é gambiarra. Isso é o que foi acordado, isso é o que está escrito, isso é o que foi homologado judicialmente, que tem força de sentença. O que é que acontece? Me parece que nos últimos meses ou nos últimos dias esqueceram de ler o que está escrito. E a nova secretária de saúde, que eu não a conheço, ouvi dizer que é uma pessoa muito boa, mas eu não a conheço, ontem adotou uma postura coronelística, dispensando todo mundo e mandando recado, dizendo que quem tivesse dúvidas fosse conversar com ela. Certamente ela não conversou nem com o jurídico do município antes de fazer isso. Então nós já havíamos há alguns dias reunindo os servidores do Hospital do Seridó para montar uma associação de prestadores de serviço do Seridó em saúde, a Prece Saúde. Mas isso leva tempo para ser formalizado. E diante da urgência, não se podia perder mais nenhum segundo, o Partido Solidariedade, através do advogado George, que aqui eu registro a minha gratidão pelo ato de nobreza, pelo ato de coragem, nos cedeu o partido para poder ingressar nessa ação civil pública e pedir essa tutela de urgência e manter os funcionários trabalhando até que a Prece Saúde consiga terminar. Peraí, como foi a história do partido? Do Solidário, como é o nome do partido? O Republicanos. Como é que foi? Nós precisávamos ingressar ingressar numa ação que já existe, na verdade. Entendi. Essa ação já existe desde 2016. Como é uma ação civil pública, não era viável habilitar cada funcionário individualmente. Nós precisávamos de um órgão de representação. Esse órgão de representação, a princípio, seria
a pré-saúde, mas a pré-saúde ainda não está formalizada. Essa batalha ainda está caminhando. Entendi. Em razão dessa situação jurídica ainda indefinida, nós poderíamos fazer uso de um partido político. O próprio município poderia ter peticionado para resolver isso aí, e não o fez, pelo menos no processo não o fez. Uhum. A Câmara de Vereadores poderia se habilitar nesse processo. Também não mas fez. Aí também não fez. E o que nós tínhamos à mão, o que nós tínhamos à disposição, contando com a colaboração do Dr. George Vitor, foi o que nós tivemos à disposição. Nós procuramos outros partidos também, ninguém demonstrou muito interesse. Não vou citar nomes aqui para não constranger ninguém, mas o Dr. George abraçou a ideia, disponibilizou o seu partido, por isso que esse pedido foi feito em nome do Partido Republicano. Entendi. Então, com essa decisão que foi prolatada, repito, pelo Dr. Luiz Antônio, ontem o pessoal permanece nos cargos. Permanece até que o município regularize em definitivo, através de lei, a situação do Hospital do Seridó. Isso foi um debate que eu iniciei no ano passado, passei muito tempo sustentando isso. No final do ano nós vamos para a Câmara. Eu defendia que ali tem que ser uma fundação pública. Infelizmente, aí me perdoem as palavras, quem se sentiu ofendido, eu vi muita opinião contrária, fundamentada em besteira. Só vi uma entrevista séria a respeito desse tema, inclusive foi você quem gravou com o Dr. Vicente Alísio. Uhum. O restante, em sua grande essência, foi besteira. Chegou, e me perdoe também, presidente da Câmara, mas eu vou repetir suas palavras. A senhora deu uma entrevista no programa Glaucio Souza de Você, no dia seguinte a que esse debate começou na Câmara, dizendo que tinha muito medo de que fosse criada uma fundação pública para gerir o Hospital do Seridó, porque a senhora tinha medo que essa fundação desse certo e que o prefeito tivesse argumento político contando essa história. Meu Deus do céu. Assim, qual a leitura que a gente faz disso? É preferível que as pessoas morram sem atendimento do que um projeto bom dê certo? E o interessante é que, paralelamente, enquanto tinham essas vozes aí, lamentavelmente, falando esse monte de besteira sem saber o que é que estava dizendo, o município de Santos, que tem uma população 10 vezes maior do que a de Caicó e um PIB 70 vezes maior do que Caicó, sabe o que é que fez com o hospital dele, Sidney? Entregou a gestão para uma fundação pública. Sabe qual foi a fundação que assumiu a gestão do Hospital de Santos, lá na Baixada Santista? Eu estive lá pessoalmente, conversei com os médicos intensivistas. A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mundialmente conhecida, é a que faz as vacinas, que agora está começando a se especializar também em gestão hospitalar. Então veja que coisa interessante, a gente começou o debate aqui sobre criação de fundação primeiro, não conseguiu avançar nesse debate. Lá eles terminaram e já entregaram a gestão. E a população já está tendo um serviço de qualidade. Então a gente tem que amadurecer, tem que mudar a forma de pensar. Não é mais hora de brigar por política ou se preocupar se uma coisa vai dar certo ou vai dar argumento político. A hora é de dar as mãos e de fazer o que tem que ser feito. Silvio, você esteve na gestão municipal em Caicó prestando uma assessoria, não é isso? Isso, prestei consultoria jurídica, aliás. A jurídica através do meu escritório, Silvio Lomar Advocacia. Meu contrato encerrou-se dia 25 de dezembro. A informação que chegava era que você estava preparando alguma coisa, algum projeto para resolver essa situação do Hospital do Seridó. Você chegou a entregar ao prefeito? Esse debate começou pelas minhas mãos em 9 de dezembro, quando nós fizemos uma proposta de agenda legislativa, cujo primeiro ponto da pauta era a criação da fundação para gerir o Hospital do Seridó. Uhum. Você chegou a entregar esse projeto? Entreguei o relatório de consultoria jurídica no dia 26 de dezembro, que eu alerto o município sobre diversas providências que têm que ser tomadas, não só de imediato, mas ao longo da próxima década, para melhorar índices de arrecadação, alguns itens de gestão.
fiz várias alertas em relação à descentralização da administração, essa necessidade que o município há pelo menos 40 anos deveria estar enfrentando, não enfrentou ainda, nem começou, e que essa descentralização deveria começar pelo Hospital do Seridó. Isso está no relatório, eu entreguei um documento, deixei um documento registrado na Procuradoria do município de quase 500 páginas, tratando desses estudos que nós fizemos lá, não só esse, mas diversos outros da Procuradoria. As indicações estão aí, não está o projeto todo pronto. Repito, houve uma perspectiva de que em 22 de janeiro a gente retomaria esse debate, começaria a construir o projeto de lei, começaria a construir um projeto de fundação, mas o fato é que depois que eu entreguei meu relatório em 25 de dezembro, nós não tivemos, nem eu, nem a gestão, e pelo menos comigo, mais ninguém, teve nenhum tipo de conversa sobre se colocar no papel e depois se transformar em prática, de fato, o projeto de lei para regulamentar o Hospital do Seridó. A gestão municipal é que parece que não teve interesse, é isso? Pelo que eu estou entendendo? Se teve interesse com outra pessoa. Comigo, ninguém acertou nada, ninguém me pediu para fazer, não tenho contrato assinado, nem tive. É como eu falo, meu trabalho foi em 2019, em 2019 eu entreguei meu relatório e acabou. Foi um contrato que teve princípio, meio e fim. E o trabalho para o qual eu fui contratado, eu prestei e entreguei o relatório para o município e está lá disponível. Inclusive, eu disponibilizei na mídia. Eu acho que Marcos Dantas chegou até a publicar meu relatório integral no blog dele na época. Mas isso aí foi disponibilizado para a imprensa inteira. Uhum. A Prece, Sildon, em que pé ela está, essa associação? Falta o que para ela se tornar oficial, para que ela exista na realidade de fato? Hoje nós estamos na fase de reunir associados. Né? Está tendo um movimento dos servidores para reunir esses associados, não sei quantos já tem, não sei se 30, 40, 50, 60, enfim, e está nessa fase. Uma vez reunidos esses associados, a gente precisa formalizar registro, cartório, a parte contábil, o reconhecimento dela enquanto instituição de interesse público e social. Agora, nesse intervalo de tempo, ela precisa de dinheiro também. A Prece fez está fazendo, desde esse final de semana, uma campanha para arrecadar fundos, para bancar essas ações. Os funcionários do Hospital do Seridó são pessoas muito humildes, em sua grande regra, e é muito difícil você tirar alguma coisa da boca do seu filho, ainda que seja para lutar pelo seu próprio emprego. É muito difícil fazer essa conta. Então, foram feitos diversos pedidos, diversos apelos, já receberam algumas doações, algumas poucas doações que está ajudando, mas ainda, diante do que a gente necessita para essa formalização, ainda está pouco. Então, eu reforço aqui o pedido que os meninos fizeram, para quem puder dar a sua ajuda, procurar Iris, procurar Marinho, dar qualquer contribuição, a gente vai precisar de dinheiro para concluir esse processo de formalização. Depois de concluído esse processo, Sildon, essa associação vai estar apta para atuar na área de saúde em qualquer instituição? A associação, ela tanto vai ter uma representatividade dos servidores na discussão da área da saúde. Então, nós não vamos nos furtar a participar de debates sobre funcionamento do Hospital do Seridó, cirurgias eletivas, que o que eu soube, né? Espero que seja mentira, mas é que o Ministério Público, eu acho que há umas 2 semanas aí, proibiu a realização de cirurgias eletivas no Hospital do Seridó, o que é um absurdo num momento desses, e parece que ninguém teve coragem de dizer isso. Eu tenho. Promotora, é crueldade fazer isso. Sabe por quê? Porque o público do Hospital do Seridó não é o rico não, mesmo que pagava. O público do Hospital do Seridó é o pobre, que faz um empréstimozinho, que vende uma vaquinha para pagar honorários médicos e que conseguia fazer uma cirurgia aqui perto de casa, onde ele tem apoio. Quando se acaba isso aí, esse tipo de serviço, esse tipo de demanda, que não deixa de existir, que é um parto, uma cirurgia de hérnia de disco, enfim, os procedimentos de média complexidade, a gente pega essa nossa população carente, essa nossa população necessitada, que com dignidade conseguia pagar honorários médicos e joga ela para engrossar a fila do Serviço Público de Saúde em Natal, que já não funcionava, atendendo as pessoas de lá. Agora vão ter que receber as daqui também. Então,
Dou minha opinião. O serviço particular no Hospital do Seridó precisava ser organizado. Precisava de ordem, precisava de regras para que isso ficasse claro. Não precisava ser proibido. Eu penso que se partiu essa ordem do Ministério Público, se partiu, estou cogitando, eu não vi nada escrito, mas partiu deles, a promotora Uliana agiu de forma muito errada e precisa rever esse posicionamento. Inclusive, isso já não está funcionando já há alguns dias, e a gente já soube que alguns médicos estão procurando outras unidades hospitalares da região para fazerem essas cirurgias nesses hospitais fora daqui de Caicó, porque lá não pode, né? Olha que absurdo, né? Caicó, a cidade polo, perde esse tipo de serviço. Isso o pessoal vai fazer aonde? Aqui, com toda dificuldade, haveria uma estrutura mínima para se resolver isso aí, devido a ser uma cidade polo. Ouvi dizer que parte da cirurgia estavam indo para Jardim do Seridó. Isso. Sem desmerecer. Mas eu acredito que Caicó teria muito mais estrutura, inclusive para socorrer se houver algum tipo de complicação numa cirurgia dessa. Doutor, voltando à questão da decisão aí, né? Os profissionais que a decisão determina que eles fiquem trabalhando, é por tempo, essa determinação é que eles fiquem por tempo indeterminado ou até o município resolver. Mas resolver como? Vai fazer o que com essas pessoas? A resolução depende necessariamente de 3 etapas. O município tem que aprovar um projeto de lei regulamentando a situação jurídica do Hospital do Seridó, inclusive criando cargos, porque lá não existe cargo nenhum. O Hospital do Seridó hoje, então, ele não é como se ele não existisse juridicamente? Juridicamente não é como não, ele não existe. Ele não existe, então. Entendi. Ele não existe. Entendi. Certo? Então, tem que se criar a estrutura jurídica mínima, tem que se criar cargos. Falou-se ano passado, chegou até a se ensaiar um processo seletivo para o Hospital do Seridó. Quando essa informação chegou a mim, eu ainda estava prestando consultoria para o município, eu disse, prefeito, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Ninguém faz processo seletivo, nem concurso público para cargo que não existe. Primeiro, o cargo ele tem que ser criado, e ainda não foi. Então, a primeira etapa é uma lei. Cargo público só se cria por lei, não é por acordo com o Ministério Público, não é por recado. O cargo público precisa de uma lei para criar. Uma vez aprovada a lei, criando-se os cargos, tem que se fazer um concurso público para prover esses cargos. Por enquanto, o município não tem condição de fazer esse concurso público porque está com limite prudencial comprometido. Só vai poder fazer esse concurso quando reequilibrar suas finanças e sair do limite prudencial. A alternativa para que fizesse, se criasse a fundação, é porque a fundação seria um CNPJ à parte. Então, as despesas com o pessoal da fundação não comprometeriam o limite prudencial geral do município. Entendi. Daí a possibilidade da fundação. E terceiro, uma vez aprovadas essas pessoas no concurso público, elas têm que ser nomeadas e somente no ritmo de nomeação de cada um desses aprovados é que os funcionários atuais do Hospital do Seridó é que podem ser dispensados para serem substituídos por servidores concursados. É isso que está escrito. Entendi. Muito bom. Doutor, obrigado por sua participação com a gente aqui. Algo mais a acrescentar? Muito obrigado, Sidney. Só uma informação que talvez seja útil nesses tempos de pandemia. Me parece que o prefeito encaminhou um projeto sobre desvinculação de COSIP do município. Falou em sessão onerosa do petróleo. Eu ouvi uma entrevista dele em outra emissora, dizendo que estava muito preocupado com a questão de falta de dinheiro. Eu sou conselheiro estadual da OAB e a OAB estadual me encomendou um projeto, já que eu dei uma entrevista aqui em Caicó na semana passada, tratando sobre desvinculação de receitas e constituição de fundos emergenciais para combate ao coronavírus. Eu concluí este projeto para a OAB e apresentei no domingo. A OAB estadual deve iniciar uma campanha ainda esta semana para incentivar os municípios a fazerem consórcios públicos para gerir fundos emergenciais de combate ao coronavírus, inclusive ensinando os prefeitos e as assessorias jurídicas que desejem de forma gratuita
a como fazer essa desvinculação e a como constituir esses consórcios. Vai ser uma campanha da OAB. E esse projeto já está protocolado. Se o prefeito de Caicó ou qualquer outro prefeito tiver interesse em ter acesso a esse projeto, a OAB pode ajudá-los desde já, disponibilizando isso aí. Entendi. A OAB lá em Natal, o pessoal tem que procurar a OAB Natal. A OAB estadual, da qual eu sou conselheiro, da qual o doutor Antônio Marcos, da OAB aqui. A OAB é uma só no Brasil todo, né? Faz parte também, e que o presidente é um seridoense, que é o doutor Aldo Medeiros, que está muito sensibilizado com a situação do Seridó. Muito bem. Ok, obrigado, Cildon. Valeu, hein? Muito obrigado, Cida, e um abraço a todos. Agora já são 12 horas e 18 minutos.